Queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste domingo nós temos a graça de comemorar esta festa do nascimento de São João Batista. São João Batista, que foi aquele que abriu os caminhos para o Senhor. São João Batista que já no século IV já tinha o seu culto dentro da igreja, o culto do seu nascimento. São João Batista, que foi um dos grandes santos e ainda hoje um grande santo popular. Quantas pessoas que têm o nome de João Batista, igrejas dedicadas como padroeiro a São João Batista, a própria Basílica em Roma, do Latrão, dedicada a São João Batista. Nós vemos assim São João Batista, que se tornou santo não por fazer milagres ou não porque teve grandes carismas, mas que realmente teve uma missão escolhida para o Senhor, entrou totalmente na sua missão, se anulou e desapareceu, para que Cristo aparecesse. E esse ponto é belo notarmos e conhecermos um pouco da história litúrgica de como iniciou esta festa de São João Batista, essa sua natividade, justamente no dia 24. Porque é nesta época, em Israel, e justamente nesse dia 24, onde o sol começa a se pôr mais cedo. Assim mostrando que o sol vai se pondo, mas ao mesmo tempo inicia a nascer uma outra luz, que é a luz de Cristo. João Batista, que vai se pondo, vai apagando a sua luz, para que depois nasça a grande luz, o novo dia. É interessante também notarmos que nós sabemos que João Batista ele é fruto de um casamento onde a sua mãe Isabel era estéril, já com uma idade avançada, o seu pai Zacarias, que servia no templo, mas um homem também de idade avançada, onde ambos não conseguiam ter filhos. E de repente é anunciado pelo anjo esta maternidade a Isabel. Maternidade essa que se torna para ela o fim da sua vergonha de mulher estéril. E inicia assim um novo tempo, o tempo da esterilidade. Esterilidade esta que já vem de forma profética com o nascimento de João Batista, dado no meio da esterilidade. Nascimento este com uma missão específica, a missão de doar a própria vida para que Cristo ele apareça, uma missão particular. João Batista, na boca de Jesus, ele é tido como o maior de todos os homens nascidos de mulher, porque ele se torna o grande profeta, o profeta do Novo Testamento, aquele que anuncia a vinda do Senhor. E é bom esse ponto esclarecermos uma coisa. Uma vez eu estava numa comunidade tida como carisma ecumênico, numa missa católica, infelizmente uma missa presidida até por um bispo, onde nessa missa esse bispo deu lugar para um muçulmano falar em nome de um diálogo interreligioso, que eles chamavam de ecumenismo, e quando este muçulmano disse que Jesus era o maior dos profetas, todos aqueles imbecis presentes naquela missa, que se diziam cristão, começaram a bater palma. Bateram palma a um homem que disse que Jesus era um profeta, como concordando com aquilo. E Jesus não é um profeta, Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade.
E quem diz o contrário é o herege. Infelizmente hoje, em nome de um ecumenismo, de um diálogo interreligioso, nós cristãos estamos perdendo a nossa fé. Estamos prostituindo a fé em nome de um diálogo. E não é isto que ensina a igreja, e não é isto que quer Jesus. Jesus quer o nosso testemunho. João Batista, por testemunho a Jesus, deixou sua cabeça rolar, mas não se prostituiu. Por isso ele é o maior dentre todos os profetas. E hoje a igreja precisa de profecia. Não precisamos de diplomacia. Diplomacia já basta os homens deste mundo, que vivem assinando acordos, papéis que não servem para nada, que garantem uma falsa paz, uma falsa liberdade. A liberdade para o cristão é apenas uma coisa, é Cristo. E o sentido teológico desta festa da natividade do dia de hoje é justamente esse, que com João Batista se inicia uma obra nova. Nasce uma coisa nova, nasce a vontade de Deus, nasce o próprio Deus no meio de nós. Então, irmãos caríssimos, nesse momento eu quero ler convosco o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66 e 80, para assim podermos meditar a natividade de João Batista. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se completou e se apresentou publicamente a Israel. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. É interessante notar que Lucas inicia dizendo que, após ter se completado a gravidez da Isabel, onde o Senhor agiu com misericórdia, que o Senhor viu aquela mulher estéril, tida como amaldiçoada, e dela que nascia um menino já na velhice, após completar os 8 dias do nascimento, eis que João Batista ele entra também inserido na lei judaica, na circuncisão, onde com a circuncisão João Batista passa a fazer parte do povo escolhido, do povo de Israel, daquele povo que tem o Senhor como seu pastor. Mas eis que algo de muito interessante acontece. Os parentes queriam dar a João Batista, a esta criança, o nome do seu pai Zacarias,
porque era comum em Israel e era para se dar sempre o nome dos pais ou dos avós, como sinal para mostrar a descendência passada, a descendência que foi constituída no único e no verdadeiro Deus. Hoje nós vemos tantas mães que dão para os seus filhos nome pagãos. Vê o nome daquele imbecil, daquele ator da novela, que é um prostituto, um adúltero, que é com todo o respeito, mas um homem sem moral, um bandido, isso e aquilo, vai dar o nome ao seu filho, dá um desses nomes. Sendo que para o cristão, todo pai cristão deveria dar para o seu filho não o nome de uma pessoa que remete às coisas do mundo, mas dar um nome cristão aos seus filhos. Um nome que tem origem em Deus. Porque um prostituto, um adúltero, publicamente, em uma novela, ele não está dando um exemplo de um homem de Deus. Um homem que vive publicamente homossexualismo não está dando um exemplo de um homem de Deus, porque a palavra de Deus é contra. Embora pode ter lei que fale o contrário, a palavra de Deus é contra o homossexualismo. E aqui na Sagrada Escritura é muito interessante a questão do nome. Queriam dar o nome a este menino de Zacarias, que é o nome do seu pai, que ele deriva da raiz do verbo hebraico zahar, que significa Deus faz aliança. Ou melhor, Deus se recorda da aliança feita ao seu povo. Deus sempre faz aliança com o seu povo, mas diante da infidelidade do homem no pecado, o verbo zahar diz, Deus se recorda da aliança que fez com o seu povo, para mostrar assim que o nosso Deus é um Deus que não abandona, é um Deus que recorda daquele pacto que ele fez com o homem, embora o homem viveu uma infidelidade, traiu a ele permanece fiel. Mas o nome deste menino não será dado o nome do seu pai Zacarias. A mãe, Isabel, sabia que Zacarias tinha duvidado de todo esse plano de Deus e que queria uma prova. E nisso Zacarias se torna mudo, sua língua se cola ao céu da boca, porque ele deixou de louvar a Deus, deixou de dar glória a Deus. Em vez de se alegrar com a promessa de Deus na sua vida, ele faz o contrário. Ele desconfia. E isso desagrada ao coração de Deus. Todas as vezes que nós desconfiamos do que Deus tem para nós, nós deixamos de louvá-lo. E é no louvor que Deus habita. E é no louvor que Deus, ele se regozija conosco, porque por ver em nós homens e mulheres que recebem a gratuidade que ele deseja nos dar. E sua mãe Isabel, sabendo do que tinha acontecido, ela diz, não, ele vai se chamar João. E dizem, mas não existe ninguém com este nome. Então eles fazem uma tabuinha, dão a Zacarias, para Zacarias escrever, porque estava mudo, por desobedecer a Deus, por desconfiar dos planos de Deus, por não louvar a Deus pela promessa. E Zacarias escreve, João é o seu nome. E é muito bonito para mostrar aqui que assim Deus dá a esta criança um nome novo. Um nome novo que significa uma missão nova. Um nome novo para mostrar que há, nesta linha de recordação do que Deus faz, há um rompimento. Porque agora o povo não vai se recordar das promessas de Deus, mas agora, com João Batista, inicia já o cumprimento da promessa. Porque é ele que vai anunciar a promessa de Deus, a aliança de Deus, agora é feita no meio dos homens, anunciando a Jesus. E o nome João, é muito interessante dizer, o nome João, ele significa Deus faz graça agora no meio de nós. Assim, Zacarias quer a recordação da promessa
que não é o nome que o menino recebe. Ao contrário, o menino passa a receber um nome que não é mais a recordação da promessa, mas é Deus que faz agora, neste momento, a graça no meio de nós e para nós. Assim é uma passagem do passado para o presente. Nós passamos do passado do Antigo Testamento para o presente da Boa Nova, que é Cristo, o anúncio de Cristo. E quantas vezes, irmãos, eu faço aqui mais um adendo, quantas vezes nós somos chamados a passar das recordações do que Deus fez na nossa vida para a atualização da promessa do que Ele está agindo. Eu sempre digo que o ateu não é aquele que diz Deus não existe, mas é aquele que olha a sua vida e Deus não age na minha vida. Esse sim é ateu, porque ele não reconhece a graça, a obra de Deus, Deus que se faz graça, que visita-o ali e trabalha na sua vida. E Deus, como é bom, como é grande, Deus faz tantos sinais no meio de nós. Tantos. Há pouco tempo atrás, veio uma mulher para rezar comigo, uma oração de cura interior. Estava já com o transplante do fígado marcado para fazer. Foi curada totalmente do câncer que tinha. Semana retrasada, um rapaz com um linfoma foi rezar sobre ele. Era uma terça-feira. Pedi para ele, após a oração, fazer os exames, repetir os exames 2 vezes. O câncer tinha zerado. Deus que trabalha na história e Deus quer o nosso bem. Jesus que vem, não como um profeta, como Deus, para curar, para nos libertar das nossas escravidões, para quebrar tudo aquilo que nos escraviza, para colocar luz também sobre as coisas do nosso passado, que traz dor, traz angústia, traz tribulação. Ele que vem para fazer nova todas as coisas, para nos dar a vida nova. Assim, esse nome novo que o menino recebe não é o nome que os seus parentes querem, mas é o nome que Deus quer, porque no próprio nome já está a sua missão. Já está a sua missão. E João Batista diz o Evangelho que todos após isso ficam admirados com o nome novo que ele recebe. Os vizinhos ficam com medo porque todos veem aquela situação sobrenatural acontecendo. Mas, no entanto, o menino vai crescendo e diz o Evangelho, ele vai crescendo e se fortalecendo no Espírito. Há muitos hoje que crescem no tamanho, crescem em inteligência, mas o espírito diminui. Pessoas essas que não têm o desejo de crescer numa vida espiritual, que não rezam, não fazem jejum, não fazem nenhum sacrifício, não ficam diante do Senhor em adoração, pelo contrário, para eles é perda de tempo, porque nós devemos fazer o bem, devemos trabalhar, devemos ir fazer, e esquecem que fazem tanto com a pura filantropia e deixam de fazer aquilo que é essencial, adorar a Deus, estar com Jesus em adoração. Crescem diante dos homens, crescem em obras filantrópicas, mas não crescem em espírito para Deus. Ao contrário, quando para rezar, 5 minutos que param, se tão agitado, por quê? Porque o coração não consegue nem mais parar, nem silenciar diante de Deus. Porque vivem na maré do mundo. E normalmente essas pessoas têm a mentalidade do mundo.
Como uma vez uma mulher ela me dizia que o trabalho é a oração. Eu falei, não, minha senhora, não é verdade. Porque se o trabalho fosse oração, o trabalho não se chamava trabalho, se chamava oração. Agora, o meu trabalho, ele se torna oração se eu antes fiquei unido ao meu Senhor em oração. É diferente. E João Batista, para ele se preparar para esta missão que Deus lhe deu de ser o profeta por excelência, aquele que anuncia o Senhor, que aponta o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele se retira no deserto, em Qumran. Ali no deserto ele leva uma vida como o essencial, porque no deserto se vive do essencial. A pessoa não tem muitas roupas, não tem muito alimento, tem o estrito necessário. É como quando as pessoas vêm para fazer o retiro de deserto comigo, de 8 dias de silêncio, depois percebem que trouxeram tanta coisa inútil que não serve para nada. Porque basta a Sagrada Escritura, um caderno e uma caneta. E uma troca de roupa. O resto é resto. Mas como o homem hoje tem um coração vazio, tem que se encher de coisas inúteis. No deserto se aprende também que a terra onde se pisa é areia. E não me pertence. Da mesma forma que eu caminho neste mundo, e não pertence a este mundo. A terra não é minha, porque eu passo. Posso ter 1000 propriedades no meu nome, mas isso não significa nada. Porque quando morro, deixarei tudo para os outros. E como diz Eclesiastes, muitas vezes esses outros não vão saber nem utilizar aquilo que eu deixei. Eu fico às vezes abismado com pessoas que são riquíssimas, que vêm na igreja, ou muitas vezes eu vou dar bens em certas casas, não que eu quero dinheiro, mas pessoas riquíssimas, que depois vêm até mim, que me desloquei do mosteiro, gastei gasolina, deixei tanta coisa para lhe dar a bênção, vem depois com um envelopinho com uma nota de 50 reais. Ai, padre, isso é para ajudar a igreja. São pessoas hipócritas, que estão dando para Deus o lixo que tem no seu coração, da sua avareza, e acumulem mesmo, e depois vão para o inferno, porque não usaram bem o dinheiro que Deus lhes deu, para vós serdes apenas administradores. Porque este dinheiro não é teu, não te pertence. E se você não usa para a obra de Deus, você está em pecado. Se você não dá 10% do que você ganha para Deus, você está em pecado. E sobretudo se você não dá 10% do teu tempo em oração. Porque você está preso na tua avareza, no teu egoísmo. E depois deixará tudo para os seus filhos, e eles gastarão com prostitutas, com tudo aquilo que é deste mundo. E a obra de Deus que você poderia ter construído, deixou para trás. E depois não adianta no fim da tua vida chamar o padre para receber uma unção dos enfermos, sendo que a tua vida inteira foi ligada ao dinheiro, onde o teu Deus foi o dinheiro. É hipocrisia. E o sacramento não é mágica para te salvar. O deserto nos chama justamente esta separação. Para que nesse silêncio, separados do mundo, aquele que entra no deserto possa se preparar para o encontro com Deus. Para poder ali experimentar Deus no silêncio.
na aridez, na dureza, no sofrimento. Porque só pode anunciar o Senhor aquele que realmente passou por tudo isto. Quem não passou pelo deserto, se cale. Não anuncie o Senhor, porque vai anunciar a si mesmo. E vai anunciar aquilo que os outros querem escutar. Como muitos padres nas redes católicas, em programas de direção espiritual, que anunciam-se a si mesmo, mas não são profetas. Sim, são profetas do demônio. Porque são omissos, na verdade. João Batista, ao contrário, ele é o maior porque ele tem a coragem de anunciar. Como anunciou ao rei Herodes que ele estava em adultério porque estava unido, amaziado, juntado com a mulher do seu irmão. Por isso teve sua cabeça degolada, porque disse a verdade. João Batista no deserto, ele aprendeu a transformar-se a si mesmo. Nós muitas vezes queremos que o outro mude, que o outro se transforme, mas o Senhor nos chama a transformarmos-nos a si mesmos. E isto é possível apenas com o silêncio e com o sofrimento, com a perseverança na fidelidade ao Senhor, dia após dia. O Evangelho de hoje, queridos irmãos, ele quer nos dizer que nós somos chamados a também viver uma vida nova, vivendo já o nome novo. Somos chamados a vivermos já como João Batista, tendo o olhar do coração aberto para ver que Deus, ele se faz graça na nossa vida, ele se doa. E ele já age na nossa vida e trabalha nela, nos chamando a nos desapegar do passado e nos lançar no mundo novo, com um coração novo, com uma vida nova, e não estarmos presos à vida velha. Deus, ele nos faz graça neste momento, que nós possamos ser instrumentos maleáveis, dóceis na mão do Senhor. E quero deixar no fim deste comentário do Evangelho de domingo da Natividade de São João Batista um abraço fraterno a todos vocês que me escutam por meio do blog Harmonia Celestial, por meio do blog do site Rainha dos Apóstolos, do blog Nossa Senhora de Medjugorje e da web rádio. Que Deus os abençoe e que, por intercessão de São João Batista, nós possamos viver com um olhar fixo no Senhor, viver nele. E vos deixo a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecendo. Siamo tutti tuoi.